Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio, isso que é importante, a gente sentir, perceber e viver sob o domínio de Deus. Não um domínio que provoca a escravidão, mas um domínio que provoca a liberdade. É o domínio da liberdade. Embora sejam palavras aparentemente contrárias, é o domínio da liberdade, daquilo que nós cremos. E hoje lemos o Evangelho de São Marcos, um trecho pequenino, no capítulo 10, do versículos 13 até o 16. Então, diz assim: apresentaram-lhe então crianças para que as tocasse, mas os discípulos as repreendiam, os que as apresentavam. Vendo-os, Jesus indignou-se e disse-lhes: deixar vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. O reino de Deus é daquele que se lhes assemelham. Em verdade vos digo, todo o que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Em seguida, ele as abençoou, e ele as abraçou e as abençoou, impondo-lhes as mãos. Jesus abençoa as crianças e diz: deixar vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é como aqueles que as assemelham, se assemelham a elas. E então, a gente estava pedindo, claro, o Espírito Santo para isso, se lembrando de todas as coisas que os homens inventaram, porque não queriam crer naquilo que é simples. Desde criança você aprende, eu aprendi que o Pai do Céu, se a gente, na linguagem de criança, se a gente obedecer a Deus, que o Pai nos ama, se fizermos tudo aquilo que o Pai quer que façamos, nós entraremos no céu, nós vamos para o céu. Então, uma coisa muito simples, e a gente chega a perceber que é uma coisa odiosa, de tão simples que é. Eu digo odiosa para aqueles que não creem. É simples assim, você faz o bem, Deus pega, leva para o céu. Onde é que está esse céu? Como é que é? Eu nunca vi esse céu. E a gente estava se lembrando aqui das teorias que a humanidade vai inventando ao longo dos tempos. Há muito tempo atrás, lançaram um livro, depois acho que fizeram um filme também. Eram os deuses astronautas. Não queremos admitir a realidade da presença de Deus no nosso mundo. E a partir disso aí, muita polêmica se gerou, não porque foi provado, fulano foi lá visitar um negócio, aquilo não tem explicação humana, então devem ter sido astronautas que vieram para esse mundo. Bom, passou aquela fase como se fosse uma grande descoberta. Hoje ninguém mais fala nisso. E se fala algum outro aí que quer ressuscitar coisas que já morreram, que aquilo não tinha consistência suficiente para viver muito tempo. Aí, um pouco antes, veio lá o sujeito que disse que o homem descende, vem do macaco, que os antecedentes vêm do macaco. Aí um dia contaram, na obra dele tinha 800 e não sei quantos talvez. Interessante, o homem acredita no talvez
e não acredita naquele que diz: eu sou o que sou. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. É interessante como o homem gosta de se enganar. Ele parece que odeia as coisas simples. Tudo que é simples é odioso para o homem, para aqueles que não creem. Você vê, por exemplo, tudo que é muito simples, mesmo na vida natural, tudo que é muito simples, as pessoas precisam procurar a começar a complicar aquelas coisas. Os sentimentos, quando você me ama realmente, você está ali do lado da pessoa, não, mas porque você não falou, porque você não disse aquilo, que você não fez aquilo. Então a tendência do ser humano é rejeitar as coisas que são muito simples. E agora, não muito tempo atrás, há poucos anos aí, começou uma tal de teoria do Big Bang. Olha só que coisa esquisita, uma grande explosão, tudo nasceu de uma grande explosão. Haviam umas partículas mínimas que concentravam todo o universo. Põe aí para nós raciocinarmos um pouco o que você conhece de menor nesse mundo, uma pulga, sei lá o que seja que você conhece de menor que a tua vista consegue ver. Então, todo o universo estava concentrado, né, nesse pequenino, que era de uma capacidade infinita de conter as massas, os astros. Então, você precisa acreditar que todos os planetas, todas as estrelas vinham desse pequenino pontinho. Ainda outro dia via o comentário de um cientista, né, quase que zombando disso, porque há umas coisas, isso aí é papo sério, viu? Os grandes cientistas sentam numa mesa, estudaram durante anos e sentam numa mesa e ficam pensando assim: nossa, é mesmo, porque o universo está em expansão e pode significar que um dia ele nasceu de uma grande explosão. Os astros estão se distanciando, os planetas estão se distanciando, tudo nasceu de uma grande explosão. Daqui a pouco isso perece também, já pereceu, porque começa a ter um absurdo, aí você começa a analisar os movimentos dos planetas, o que acontece com as estrelas, aí explica uma hora, explica, outra hora não explica, não, mas precisamos estudar isso. Então, é difícil para o homem se comportar como uma criança em termos de fé. Não ignorância, isso não. A ignorância é detestável, mas tudo aquilo, por exemplo, a palavra átomo, um dia o sujeito falou: nossa, a menor partícula que você pode tirar de uma matéria, de um ser humano, ou de um ser vivo, ou de um ser inanimado, chama átomo. Por que é átomo? Porque ninguém pode dividir isso. Ele não pode ser dividido, ele não pode ser repartido, não pode ser quebrado. Pronto, tal. Então todo mundo acreditou naquela época que era isso. Aí depois veio, aí separaram o átomo, divide 2, 3, 4, 5, 10, em um monte de partes. Então a ciência é assim, mas as pessoas, é claro que existe, por exemplo, na área das ciências, as pessoas que são sérias, que procuram meios de coisas que fazem bem à vida, que procuram cultivar coisas que são boas. E até hoje você vê a falta de conhecimento, por exemplo, lá no Gênesis, Deus deu toda a erva verde para que o homem, para ele servisse de alimento e que suas folhas servissem para curar as doenças. Está lá no Gênesis e a gente está vendo aí que às vezes aparecem coisas muito simples, né? Eu me lembro uma época em que
surgiu aí uma onda do Confrei, depois veio da Babose. E na época do Confrei, uma conhecida tinha uma ferida na perna que nunca sarava, nunca sarava. Aí ela fez lá uns cataplasmas de Confrei, pôs lá e sarou da ferida. Assim são milhões de coisas aqui, você deve conhecer muitas, então cada vez que você conhece com alguém que viveu muito tempo em sítio, fazenda, um ensina uma coisa, curar gripe, curar sinusite, você faz aquilo, faz aquele outro, chá não sei das quantas. Então você vai vendo aí, hoje todo quem vive mais perto, próximo à civilização, então é isso que Jesus está dizendo, que assim também, nessas coisas simples, as pessoas devem acreditar, não por ignorância, mas por simplicidade. O que diferença você vai ver um amigo morreu, você vai ver do jeitinho que ele era quando está vivo, às vezes está lá, mas não vive. Então o que acontece? Por que ele não vive? O que ele tinha antes que ele não tem mais? Às vezes uma pessoa jovem, teve um infarto, tá bom. Por que você não pega aquele corpo, né, refaz todas as artérias deles que foram obstruídas, pega, sopra ali, dá um choque, faz qualquer coisa e volta a viver? É interessante isso, né? Então, pessoas que não acreditam tudo que é complicado, mas não acreditam, o reino de Deus está aí, Deus criou o mundo. A gente já lembrou do pó da terra. O que é o pó da terra? Nós somos tudo que tem na terra, tem no nosso corpo. É a linguagem que o autor usou para dizer, é do barro da terra, nós somos pó e ao pó voltaremos. Todo mundo sabe isso, que viraremos pó, que aquilo vai se dissolvendo tudo e no decorrer dos anos até os ossos vão se desfazendo, vão sendo destruídos. Então, as coisas, Jesus vai dizer, aqueles que recebem o reino de Deus com a simplicidade de uma criança acredita, Deus criou o mundo em 6 dias. O que é esses 6 dias? Eu não sei. 6 dias, mas de qualquer forma, 6 etapas. 6 etapas, criou o universo. De qualquer maneira, você divide isso. Criou o céu, as estrelas, o mar, a terra, depois todo ser vivo que vive no mar, na terra. As etapas, os dias. Então, Jesus vai dizer que deixar vir a mim os pequeninos, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Não é que você seja um boboca, que tudo que fala você tem que acreditar. Não, nas coisas de Deus, seremos sóbrios, seremos analisando tudo. E essa é a razão, São Paulo vai dizer, veja bem, na fé, não existe pessoas importantes, cientistas, um ou outro, que para diante da natureza, para diante das coisas e fala, não tem outro jeito. Ou todas as teorias que eu conheci, que conheço, caíram por terra, se desdisseram a si mesmas. Elas vão caindo com o tempo, cai uma, depois cai outra, vem uma teoria nova, aquele alvoroço, é assim, descobriu nada, depois mais para frente se descobre que aquilo tem várias incoerências. Assim é a ciência. E é claro que dentro daquilo que nós falamos, respeitamos todos aqueles que buscam o conhecimento para fazer o bem às pessoas, é o único objetivo da ciência, sejam elas físicas, químicas, biológicas, naturais.
seja qualquer tipo de ciência, mas se busca o benefício do homem, que foi a palavra que Deus disse, vocês vão dominar sobre todas as coisas, sobre todos os animais, sobre todos os seres que existem na face da terra. E isso também é dito lá no Evangelho de São Lucas. Ele vai repetir isso, o Evangelho revelado aos pequeninos. Veja bem, ele fala aqui em Marcos, capítulo 10, versículo 13. Vai repetir em São Lucas de maneira mais clara, né? Porque ele vai dizer: Jesus exultou de alegria no Espírito Santo. Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo porque assim foi do teu agrado. Aí depois ele vai dizer no versículo 22, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ninguém conhece a Deus se o Filho, se Jesus não o revelar para nós. É o que ele vai dizer a Felipe. Felipe, quem me viu, quem me vê, vê o Pai. É um momento presente. Se você está vendo a Jesus aqui nos Evangelhos, você está vendo o Pai. Jesus veio revelar o Pai. Então, toda a Escritura, nisso sim, devemos, é o que São Paulo diz, eu não quero que vocês sejam crianças ao sabor de qualquer doutrina que aparece, porque cada dia aparece uma doutrina nova. Veja bem, quando foi que começou algumas religiões? Outro dia eu estava lendo aqui a história de São Jerônimo. Viveu do ano 340 até o ano 420. Um homem que passou 30 anos, 40 anos da sua vida, toda a sua vida praticamente, a pedido do Papa, ele passou traduzindo a Bíblia dos originais, hebraico, aramaico, grego. Diz que era uma mente prodigiosa. Ele conseguia falar e conseguia pensar em latim, hebraico, aramaico e grego. Naquela época, grande difusão da língua latina, todo o povo conhecia, daquela região conhecia a língua latina. Então o Papa encarregou São Jerônimo, no ano 340, encarregou São Jerônimo de traduzir toda a Bíblia dos originais para a chamada Vulgata Latina, porque Vulgata porque era do povo, porque todo o povo que conhecia a língua latina teria acesso. O povo mais simples, que não conseguia entender todas as línguas em que os originais eram escritos, hebraico, aramaico e grego. Então ele encarregou essa criatura, São Jerônimo, de traduzir a Bíblia. Foi separando em capítulos e versículos para ficar fácil a assimilação, a localização. Ano 340. Pessoa que nasceu outro dia quer ensinar como se faz. Interessante isso. É como se uma pessoa, é semelhança assim, uma pessoa chegasse para você e dissesse: eu descobri o Brasil, fui eu que descobri o Brasil. E o Brasil já estava descoberto aqui, já tinha índio, já tinha na América Central, na América do Norte, já tinha os povos indígenas na América do Norte, astecas, incas, maias na América Central, estava tudo descoberto já. Agora imagine uma pessoa chegando para você: olha, eu descobri o que ninguém descobriu ainda. Não é um pouco de insensatez? Eu que estou certo, todos os milhares de pessoas que estudaram, se debruçaram sobre a Sagrada Escritura, que gastaram toda a sua vida
desde lá os primórdios do cristianismo, todos aqueles que deram sua vida, São Paulo, São Pedro, São Tiago, todos os apóstolos que deram sua vida, depois todos aqueles que lhes seguiram, que deram suas vidas também, deram a vida, pessoas que rasgaram as suas vidas e as depositaram aos pés de Jesus, gastaram toda a sua vida, sem consolo, sem descanso. Aí chega olha, eu descobri o Brasil. Peraí, você está falando sério? Você descobriu coisa que em 2000 anos ninguém descobriu? Olha que fenômeno de pessoa. 2000 anos ninguém descobriu nada, ele agora descobriu tudo, agora ele entende tudo, ele sabe mais que todos os milhões de profetas, de discípulos, de apóstolos que vieram desde lá da antiguidade. Olha que coisa interessante. Então, o reino de Deus, a gente vê aqui, qualquer traço de soberba já é caso de treva. Estamos aprendendo? Claro que estamos, todo dia, e será assim até o dia da nossa morte. E tudo aquilo que aprendemos vem daqueles que deram suas vidas para compreender e para ensinar isso. A gente citou outro dia o concílio de Éfeso, foi feito no ano de 431. Depois, nos anos seguintes, Santo Agostinho, falando sobre a doutrina, uma cabeça prodigiosa que conhecia todas as filosofias da época, viveu perto, foi contemporâneo de Santo Afonso, de São Jerônimo também. Se conheciam, o Santo Jerônimo, isso no ano 340, 340 foi proximamente o nascimento de São Jerônimo. Por volta do ano 400, 380, 400, viveram juntos, uma mente prodigiosa. São Jerônimo conseguia falar e pensar em latim, hebraico, aramaico e grego, naquele tempo, com uma leitura tão difícil, pegando os pergaminhos. Imagina traduzir toda a Bíblia dos originais para a língua latina. Olha a tarefa monstruosa que esse homem assumiu. Aí chegam, nascer outro dia, não, porque eu descobri isso, porque aquilo não é assim, aquilo não é assado. Pedimos o Espírito Santo para todos nós. Jesus vai dizer vai dizer: eu te exulto, Senhor, Criador do céu e da terra, porque escondestes, está lá no versículo 21 do capítulo 10 de São Lucas. Escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. É claro que sempre vamos aprender, mas assim, nós temos o cuidado de analisar, de buscar tudo aquilo que foi dito antigamente, tudo aquilo que os profetas, que os santos, os estudiosos da antiguidade aprenderam e nos ensinaram. Há enciclopédias enormes tratando sobre temas. A Suma Teológica de São Tomás de Aquino, uma coisa absurda, imensa, não sei quantos volumes, para explicar sobre a doutrina. Então chega uma pessoa, não, porque isso aqui, Jesus não falou isso, Jesus falou aquilo. Milhões de pessoas, e não só estudando, talvez isso não tenha sido o mais importante, mas pedindo luz do Espírito Santo todo o tempo, todo mundo na igreja rezando para que nós tenhamos o Espírito Santo, para que a igreja seja iluminada cada dia pelo Espírito Santo. Quando há uma apostasia, quando há um ponto de doutrina que
não seja bem colocado, vamos estudar, vamos pedir o Espírito Santo, vamos se reunir para resolver sobre esse tema. Veja lá no ano de 431, Concílio de Éfeso, tinha uma interpretação diferente sobre a maternidade de Maria. A gente já citou. Então, se reuniram um concílio, muitas pessoas rezando, pedindo o Espírito Santo. São coisas de Deus. O que Jesus promete. Muitas coisas vocês não podem compreender agora, mas quando eu mandar o Espírito Santo, ele vos iluminará e vos recordará tudo o que vos tenho dito e da maneira que vos tenho dito. E você vê lá no Evangelho de São João também, quando Jesus começa a falar da sua carne, do seu sangue, qual a reação de alguns dos discípulos? Porque vai dizer lá no capítulo 6 de São João, versículo 60, muitos dos seus discípulos ouvindo a Jesus, hein? Será que tem mais sábio que Jesus? Ele que ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. É o que Jesus diz. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Ninguém conhece a realidade divina mais do que Jesus. E tinha uns discípulos lá, e vai dizer no versículo 60 do capítulo 6, muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram, isso é muito duro, quem o pode admitir? Isso é muito duro, nós não podemos admitir. A linguagem do céu. Era o próprio Jesus, o Filho de Deus, que dizia, que falava para eles o que ele era, que ele era o pão da vida, que era Moisés não tinha dado o pão do céu, que ele era o pão do céu, que daria a vida ao mundo, e quem comesse desse pão teria a vida eterna, quem bebesse do seu sangue teria a vida eterna. Depois vai dizer no versículo 66, desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Olha só, descobriram o Brasil, naquele caso descobriram que a Judéia, a Galileia, nós é que descobrimos a Galileia, queriam saber mais do que Deus. Olha que interessante, assim também hoje. Algumas pessoas querem saber mais do que Deus e vêm essas teorias, porque aí a razão de Jesus dizer para nós, nos ensinar, receber o reino do céu. Aí ele vai dizer para Pedro, você também quer ir embora? A quem iríamos, Senhor? Responde no versículo 68, Jesus não voltou atrás, ele estava ensinando uma verdade, não podia voltar atrás. Crescem ou não crescem naquilo que ele falava, ele veio do céu, ele ensinava a verdade, a sabedoria infinita. Deus Pai revelou através de Jesus, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Olha aqui, a pessoa que descobriu, no caso aqui, a Galileia, a Judéia. Olha, descobriu a Palestina, descobriu a Samaria. Nós é que descobrimos. Não rejeitaram a palavra eterna de Jesus. É claro, depois, aí ele pergunta para os apóstolos. Então Jesus perguntou aos 12, quereis vós também retirar-vos, ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Ou seja, não existe ninguém nesse mundo que possa ser vida eterna para nós. Só você. A quem nós vamos?
Nós vamos ao Darwin, à teoria do Big Bang, à teoria dos macacos, à teoria dos deuses astronautas. A quem iríamos nós? Ninguém disse uma palavra de vida eterna. A quem iríamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Que o Espírito Santo cada dia mais nos faça crer com busca, com sabedoria, com o Espírito Santo de Deus que há de nos iluminar em todas essas coisas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.